pessoal. Oi, pessoal. Estou aqui para mais uma aula hoje. Hoje vamos falar sobre a palavra de conhecimento. Mas, como sempre, né, antes da aula propriamente dita, vamos orar. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, pelo poder do teu Espírito, nos assistindo, me dando graça, me dando capacitação para ensinar sobre a palavra de conhecimento, Senhor Deus, e também capacitando a todos que estão me ouvindo a compreender essa mensagem. E não só compreender, Senhor, mas que muitas e muitas sementes que estão sendo lançadas venham a frutificar no teu reino, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente se pergunta o que é que tem a palavra de conhecimento, né, a ver com a cura. Tem tudo a ver. Porque uma das necessidades do ser humano, uma necessidade nossa, além de, claro, comer, beber, dormir e tantas coisas que a gente precisa, mas uma necessidade mais muito básica mesmo é o ser visto, né? O que uma criança, por exemplo, se pegar e tratar uma criança só, um bebê só dando leite, trocando a fralda, mas ela não crescer com essa compreensão, com essa consciência de que alguém está olhando por ela, de que alguém está cuidando dela, de que alguém enxerga ela, vai faltar uma grande parte dessa personalidade, desse ser humano, né? Então, uma necessidade básica que nós temos para o nosso crescimento, para a nossa saúde mental, emocional, é o saber que alguém está nos olhando. Então, com a palavra de conhecimento, Deus nos leva a entender que Ele está nos vendo. Então, a palavra, por exemplo, a palavra ver e a palavra prover, ela é a mesma no hebraico. Quando Abraão subiu com Isaac, né, estava subindo no monte lá para sacrificar o Isaac pergunta, pai, mas desconfiou, né? Não tinha ninguém ali, eles estavam subindo para fazer o sacrifício e não estavam levando um cordeiro. Então Isaac pergunta para Abraão, né? Mas cadê o cordeiro? E Abraão disse então para Isaac, Deus proverá. Essa palavra Deus proverá, que é um dos 7 nomes da aliança, dos nomes de Deus, que quer dizer Jeová Jireh, Deus verá, é a mesma palavra, né? Antes se usava mais essa palavra, por exemplo, a minha mãe, quando ela me pedia para cuidar do meu irmão, ela dizia, olha pelo teu irmão, né? Ou então, antes de ela falecer, por exemplo, ela pedia, né? Pedia, olha pelo fulano, olha por isso, olha por aquilo. Isso quer dizer, cuida, provê, te preocupa, né? Te ocupa com tal pessoa. Então, essa palavra é a mesma coisa. Por isso que a palavra de conhecimento, ela tem um efeito tão poderoso na vida das pessoas junto com a cura. E muitas vezes é ela que abre o caminho para que a pessoa possa crer na sua cura, né? Então, Jesus operou na palavra de conhecimento, né? Como, por exemplo, quando ele disse para Natanael, que disseram por Natanael, alguém disse para ele, olha, nós encontramos o Messias. E o Natanael não acreditou, porque disseram que Jesus era de Nazaré. E ele falou, mas Nazaré pode sair alguma coisa boa de lá? Vai dar profeta de Nazaré. Ele não conhecia nenhuma profecia, né, de que fosse sair um profeta ou alguém enviado por Deus de Nazaré. Só que quando ele chegou perto, né, Jesus provou quem ele era, dizendo para ele, olha, Natanael, eu te vi lá debaixo da figueira. E Natanael, então, né, ficou convencido de que aquele ali era o Messias, né, até que Jesus falou para ele, eu te vi debaixo da figueira, né, era um segredo ali que só a mãe de Natanael e Natanael sabiam, porque quando Natanael era bebezinho, saiu aquele decreto, né, para matar os bebês, ela era mais ou menos da idade de Jesus, e a mãe dele escondeu ele debaixo dessa figueira. Então, quando Jesus disse, eu te vi, isso quer dizer que ele já era antes, né?
não ia poder ver como um bebê, não ia poder ver o Natanael. Então ele entendeu que ele falava ali pelo Espírito de Deus. E até não vou me deter aqui no Natanael, porque eu gosto muito dessa passagem, gosto muito também do Natanael. Mas enfim, eu gosto de muitos personagens bíblicos, né? Uns a gente gosta mais, outros menos, e o Natanael eu gosto bastante dessa passagem. Mas enfim, então ali Jesus entregou para Natanael, não foi uma questão ali de cura, né? Mas quando a gente entrega uma palavra de conhecimento, a pessoa entende na hora de que essa pessoa ali falando, sendo usada, está falando da parte de Deus, ou que está tendo uma capacitação vinda de Deus, então que leva ela a ver melhor, porque muitas pessoas dizem, a gente não é importante, importante é Jesus, a gente também é importante, né? A pessoa, ela também pode, como é que eu vou dizer assim, provocar a outra pessoa a ter fé, se ela vê que, por exemplo, se ela vê que eu estou sendo, o Espírito de Deus está operando, está falando através de mim, é mais fácil ela ter assim uma confiabilidade, né? Não de que eu vou fazer algo, mas de que Deus está ali presente, né? Operando. Então, tipo assim, se a gente for numa padaria, por exemplo, né? E aquele lugar tiver bons pães para vender, a gente vai marcar o nome da padaria e vai confiar mais de que lá vai encontrar o pão, aquilo que a gente precisa, né? Então, a unção, né, como eu falei, é algo que Deus coloca sobre uma pessoa e é pessoal. Deus não espalha, não joga unção assim, né? Eu sei que muitas vezes a gente fala, vem a unção, o Espírito Santo está presente, mas a unção, ela é pessoal, ela não é jogada assim, né, como confete, como alguns pensam, né? Então, onde a unção de Deus está presente, onde o Espírito Santo está presente, é mais fácil de as pessoas confiarem ali de que aquela palavra está levando uma cura para elas. Mas, enfim, focando aqui no assunto, né, a palavra de conhecimento, a gente viu na vida de Jesus sobre o Natanael, ele também operou nesse dom na palavra de conhecimento também com a mulher samaritana, porque ele trouxe algo ali que ele naturalmente não poderia saber, como ela estava enxergando ele, né, como um judeu que parou ali para descansar perto do poço e tal, ela estava vendo ele no natural. E quando ele fala ali sobre a questão do marido, né, ela entendeu de que estava ali alguém mais do que apenas um ser humano, né, que o Espírito de Deus estava presente. Mas a questão não é trazer credibilidade para nós, as pessoas que ministram, né, também traz, como eu falei aqui, mas sobre aquilo que abre muitas vezes no coração da pessoa, né, sobre o amor de Deus. Ele está falando comigo, ele está me enxergando, está vendo o meu problema. Ou então, quando a palavra de conhecimento é entregue, por exemplo, num culto público, onde tem mais pessoas. E eu vou dar um exemplo, deixa eu lembrar do que das vezes assim que eu entreguei, né? Uma vez eu entreguei uma palavra que a pessoa não quis se retratar, porque era um probleminha assim meio complicado. Mas uma coisa assim que, claro, é comum, quando a gente diz uma coluna, né? Uma coluna, Deus está curando a coluna, muitas pessoas têm problema de coluna, muitas ficam até com dúvida, né? Se é ela, se não é. Uma palavra de conhecimento, ela pode ser para mais de uma pessoa, mas eu vou falar de uma agora que eu entreguei assim bem específica, que foi a panturrilha da perna direita, a panturrilha, a barriguinha da perna, né? E aí se apresentou uma pessoa com um problema ali, né? E foi curada. Uma outra vez eu também tive uma palavra de conhecimento bastante específica, que era algo na sola do pé, assim, na parte de trás, né? Daí tinha alguém que veio com um esporão,
acho que é esporão o nome, não sei, não lembrei agora, talvez eu me confunda. Mas enfim, a pessoa também recebeu aquela cura. Já vi em alguns cultos, por exemplo, Catherine Ruonala, ela não sei se ela é australiana, não lembro agora, eu acho que ela é australiana, mas eu já vi nos cultos dela que ela vai orar pelas pessoas, né, orar pelos olhos, e quando ela vê que a pessoa não está recebendo, né, que ela ainda está meio assim assustada, coisa assim, ela ora e entrega uma palavra de conhecimento. Isso abre na hora, dá para notar, né, que é uma sabedoria de Deus que ela tem para abrir a fé. E também porque muitas enfermidades elas têm uma raiz, né, emocional, e sem chegar naquele ponto emocional ali, a pessoa não consegue. Não é que Deus não consiga fazer as coisas. A gente ouve muitas vezes falar, mas Deus pode curar sem isso, mas Deus pode fazer assim, Deus pode. Na verdade, Deus pode tudo o que Ele quiser, né? A única limitação em tudo somos nós, né? E as pessoas que a gente está servindo, a gente precisa prestar atenção nelas. Jesus, ele sempre encontrou as pessoas onde elas estavam. Ele nunca exigiu que ela tenha uma fé, sei lá, diferente daquilo que ela tinha, né? Tanto que ele abordava com as parábolas dentro daquele assunto que dava o clique no pessoal, né? Que dava uma ressonância nas pessoas. Então, isso também a gente precisa, né? Não é só pensar, Deus pode. O pensamento de Deus pode é uma fé pela metade, porque nós precisamos saber que Deus pode e que Deus quer, né? Teve uma pessoa que chegou para Jesus e disse, Senhor, se tu quiser, tu pode me curar. Foi o leproso. Então, esse leproso cria que se ele quisesse, ele podia. Faltava ele saber que Jesus queria, né? Jesus, por acaso, disse, eu quero, e curou ele. E já teve um outro, que é o pai daquele menino, que disse, se tu puder fazer alguma coisa. Ele até acreditava que Jesus queria ajudar o filho dele, mas será que podia? Então, quando nós só cremos no poder de Deus, de que Deus pode, mas não cremos de que Ele quer, aí é onde entra o pessoal, aí não é uma fé completa, ela é pela metade. Enfim, a palavra de conhecimento, ela é uma ajuda, né, que o próprio Espírito Santo dá para nos ajudar a crer, nos ajuda nós que ministramos para entender que Deus está operando aquela cura agora, me dá uma segurança muito grande quando eu entrego a palavra de conhecimento e a pessoa diz, sou eu, levanta a mão, eu tenho certeza que assim como Deus vê, Ele provê, é a mesma palavra, né? Então, eu quero também trazer para vocês aqui uma palavra de conhecimento no Velho Testamento, né? Por que eu estou trazendo essa palavra de conhecimento? Do Velho Testamento, aliás, porque o que a gente mais ouve nos treinamentos, ou então quando as pessoas começam a operar, né, a fluir em palavra de conhecimento, ou pelo menos querem fluir, e elas recebem algo, ou vem já logo a pergunta, mas isso era da minha cabeça, não tenho certeza que isso tenha vindo de Deus. E o que acontece conosco, né? Deus, o Espírito Santo, ele precisa da nossa cabeça, ele precisa da nossa mente, porque a nossa mente é o último paradeiro da palavra de conhecimento, né? Onde é que ela começa? A palavra, a mensagem, ela está em Jesus, né? Deus Pai comunica, Jesus é a palavra, e Jesus fala sobre o Espírito Santo, de que o Espírito Santo vai ouvir o que ele falar, né? E o Espírito Santo vai nos transmitir. Então o Espírito Santo capta a mensagem de Jesus, pega a palavra e o que ele faz? Ele traz essa palavra e revela no nosso coração, né? No nosso espírito, desculpa. Nós somos, né? É um ensino do Kenneth Hagin. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. A palavra de conhecimento, ela é comunicada pelo Espírito Santo no nosso espírito, né? Do nosso espírito, o nosso espírito passa então essa mensagem adiante para o nosso entendimento. Então, não tem como receber uma palavra de conhecimento se o nosso entendimento não
captar essa palavra, essa mensagem, né? E eu quero falar para vocês, no livro de Amós, está ali uma palavra de conhecimento, onde ela foi dada, né, assim, passo a passo. Então, o que é que o anjo faz? Ele comunicou para Amós uma mensagem. E aí depois ele perguntou: Amós, o que é que tu tá vendo? Tipo assim, o que é que tu entendeu dessa mensagem? Aí o Amós fala: é um cesto de verão. Quer dizer, ele identificou. Para ele ter feito essa identificação, ele teve que usar as faculdades mentais, né? E teve que, o Senhor comunicou para ele, nesse caso aqui, um objeto que ele conhecia. Não ia comunicar para o Amós, naquela época, um celular, e dizer: Amós, o que é que tu tá vendo? Ele ia dizer: não sei, um negócio esquisito. Não ia conseguir compreender, mas o Espírito Santo comunicou para ele, através do anjo, né? Um cesto de verão. Depois que ele disse é um cesto de verão, aí o Espírito trouxe o entendimento, o que era aquele cesto de verão, né? Não vamos entrar no mérito agora do entendimento que o Espírito trouxe ali para Amós, mas para ver como ali dá para ver bem certinho, né? Como a palavra vai acontecendo. E aí, por exemplo, uma vez eu estava, uma moça veio para trabalhar conosco nas salas de cura, e eu perguntava para ela: o que tu recebeste? E ela dizia: eu não sei, tu recebeu algo? Mas eu acho que é da minha cabeça. Mas o que foi? Não. Eu prefiro não falar. Ela tinha muito temor, né, de falar, que fosse da cabeça dela. E eu sabia no meu coração que o Espírito Santo tinha comunicado algo para ela. E eu orei, eu falei: Senhor, como é que eu posso trazer uma segurança para ela de que o Senhor falou, pelo menos para ela me dizer, né? Porque a gente ouve a palavra de conhecimento, e quem lidera, no caso ali era eu, nesse dia, e a gente conversa entre nós 2 ou 3 que recebe a palavra, né? Antes da pessoa entrar. Geralmente a gente, através da palavra de conhecimento, é incrível, não vou entrar agora nessa aula em muitos detalhes, eu vou passar na parte prática, mas é possível formar um diagnóstico, muitas vezes até sem saber o nome da pessoa e sem saber sexo, sem saber nada, só por trazer diante de Deus essa pessoa que a gente vai orar, né? Mas enfim, eu perguntava e ela: não, é da minha cabeça. Aí eu falei: Senhor, me ajuda a ajudar ela a ter mais segurança. Aí o Senhor me disse para prestar atenção. Aí eu fiquei prestando atenção nela, e eu vi quando um anjo fez assim, soltou algo, fez assim, né, com a mão, assim, em cima da cabeça dela, em cima, enfim, sobre ela, fez assim. E aí eu falei: fulana, tu recebeste algo agora? Levou um susto. Sim, eu recebi. Eu falei: foi o Espírito Santo, foi agora. Aí ela falou para mim, né? E realmente era do Espírito Santo. Desse dia em diante ela passou a ter uma segurança, né? Então, por causa dessa insegurança, né, que muitos de nós temos, é que muita gente já tem, já opera no dom da palavra de conhecimento, ou já tem essa manifestação do Espírito na vida, mas por causa da insegurança acaba retendo. Mas enfim, sem a mente não tem como a gente captar a mensagem para passar adiante, porque uma palavra de conhecimento não quer dizer que é uma palavrinha, né, uma sílaba ou uma palavra, é uma mensagem que o Espírito Santo passa. E como é que ele passa essa mensagem? Ela pode vir através de uma visão, né? Uma visão é como uma foto, uma imagem que o Espírito Santo dá, né? Ele coloca no nosso espírito, o espírito passa para a nossa mente. Isso é uma das formas. Uma outra forma é lembrar, por exemplo, de um versículo, e o versículo, né, fala de algo que a gente daí identifica, que é que o Espírito quer falar, ou a gente entrega e a pessoa que recebe, né, no caso, acaba ligando com alguma situação na vida dela, o Espírito Santo traz.
né, uma outra forma, que é uma forma muito boa, eu orei para que Deus me desse a palavra de conhecimento dessa maneira, que é um toque no corpo, né, quando se trata de curas físicas, por exemplo. Eu uma vez recebi, a primeira assim que eu recebi dessa forma, foi tipo uma fisgadinha assim na virilha, né, que a gente, na parte da perna direita. E aí eu fiquei em dúvida, eu pensei, puxa, será que é um mau jeito? Será que eu estava meio desconfortada aqui? E o Espírito Santo entende a gente é como criança, né, tentando engatinhar, tentando andar. Os pais nunca dizem, caiu de novo, levantou e não andou, caiu, sentou de novo. Os pais não dizem isso, não é? Eles, levanta, vai de novo, né, bota, ajuda a pessoa de pé. E assim é o Espírito Santo conosco. Ele sabe que a gente está tateando, está querendo andar com ele, mas não conhece, né, bem como é que são as coisas, a linguagem dele. Eu orei de novo, eu digo, Espírito Santo, um pouquinho mais forte, para mim conseguir entender que é tu mesmo, né? Aí foi um pouquinho mais forte, aquela fisgadinha assim, aí eu entreguei. E tinha um rapaz lá que estava com um problema na perna direita, e nessa perna direita, né? E era justamente ali que ele daí não conseguia caminhar. Não conseguia pegar, por exemplo, nenhum peso. Ele tinha uma filha pequena, magrinha, assim, não conseguia pegar no colo, porque é como se, eu vou usar meu palavreado aqui, né? Como se falseava, assim, falseasse a perna, não conseguia firmar. Então, com essa palavra de conhecimento específica, ele veio para frente ali, né? E eu orei ali por ele e ordenei, ele fez alguns movimentos, também é sempre muito importante a gente lembrar a pessoa de fazer os movimentos na hora, ela precisa receber, experimentar algo, não ela receber, ficar ali parada sozinha, depois sozinha, onde ela vai ser atacada com incredulidade, com dúvida, ela conseguir receber. Então a gente tem que ajudar a pessoa a fazer um movimento rápido, levanta, senta, né? As pessoas têm que fazer. Porque aí elas capitam, puxa, eu fiz isso, né? Quando vier a dúvida, não, mas eu já mexi essa perna, eu já fiquei, por exemplo, ele ficou em cima das duas pernas, né? Pulou, se abaixou, levantou, fez vários movimentos. Depois veio dúvidas, eu conheci esse rapaz, ele tinha meu telefone, né? E veio dúvidas, ele precisou ser ajudado com outro irmão lá da igreja, que ajudou ele a permanecer naquela fé. Por quê? O rapaz tinha 40 e poucos anos e tinha esse problema desde 9 anos de idade. Aí depois, mas será que é mesmo? Né? Mas aí ele foi animado por esse outro irmão aí, e ele subiu a escada, ele pegou a filha no colo e ele estabeleceu aquela cura. Enfim, já estou falando um pouquinho adiante aqui, né? Mas isso trouxe a palavra de conhecimento, né? Que eu pedi para Deus, que eu queria receber no físico. Por quê? Porque quando a gente fala em público, né, e tem um público e tal, às vezes é um pouco mais difícil a gente receber na mente. Assim, eu recebo mais assim a mensagem na minha mente. Então, eu quero trazer um exemplo aqui, um pouquinho fácil, é uma dica, né, não é uma segurança nem nada, né, mas é uma dica de a palavra de conhecimento, o que é que a gente pode, assim, diferenciar se é da minha cabeça ou se vem do Espírito, né? Uma dica. Por exemplo, quando a gente recebe um WhatsApp, vou pegar aqui meu celular, né? Eu tô aqui olhando as mensagens e, aquela imagem aparece na minha tela. Eu não desenhei, eu não busquei nela, não se formou. Eu abro o celular e ela aparece. Assim é a palavra de conhecimento. Ela vem pronta na nossa mente. Nós não precisamos de tempo para formar ela. Porque nós temos uma mente, temos um raciocínio, né? Temos, por exemplo, uma capacidade de imaginação. Um arquiteto. O arquiteto, ele vai imaginar uma casa e tudo, depois ele vai desenhar. Mas essa casa não vem assim, na mente dele, a não ser que alguém mostre uma foto para ele. Eu quero essa casa aqui, ó, mostra a foto, né? A imagem da casa, senão ele começa a imaginar. E assim nossa mente, nós temos um raciocínio. Então, se por exemplo, uma palavra de conhecimento,
Eu vou usar aqui uma história que eu já contei, eu acho, no Atos 29, mas as pessoas gostam muito dessa, né? Então eu vou contar. Eu e meu marido, nós estávamos numa feira, fizemos uma feira lá em Munique, é uma feira esotérica. Aí nós compramos lá 4 metros quadrados, imagina o tamanho, e estávamos lá para orar ministrar com as pessoas, né? E aí demonstrar o poder de Deus. E aí a primeira pessoa que entrou nesse stand onde nós estávamos apavorados, né, de estar ali, não sabia nem se alguém ia se interessar e entrar no nosso stand, porque estava assim, eu e meu marido, tal e qual a gente é, e uma mesinha pequenininha assim, que cabia uma Bíblia, um vidrinho de óleo em cima, né, colocamos uma planta para que a pessoa se sentasse, ficasse de costas para o corredor, que era aquele monte de gente passando, e nós ali sentados, né? E aí tinha aquele pessoal com bola de cristal e isso, mas aquilo, aquele outro, então a gente não sabia se alguém ia entrar no nosso stand que não tinha nada demais. Assim, aparentemente não tinha nada que visivelmente a gente pudesse impressionar a pessoa a entrar ali. Mas enfim, um homem entrou e nós não estávamos também acostumados, nós não estávamos, né, eu e meu marido, acostumados a ter uma palavra de conhecimento com a pessoa assim, olhando para a gente, né, o homem entrou, ficou nervoso e falou do problema dele, ele tinha um problema tipo assim, queimava a palma das mãos, né, era o que mais queimava, mas também outras partes do corpo, ficava muito quente, muito vermelho assim. Então aqui entra aquele homem naquele vermelhão olhando para a gente e a gente disse, nós vamos perguntar para Deus o que ele tem para falar sobre o seu problema. E aí a gente pegou e fechou os olhos para perguntar. Só que quando eu fechei os olhos, eu vi um tarro de leite de alumínio, mais ou menos assim, desse tamanho, né? Desse tamanho assim. Eu vi aquele tarro de leite e abri os olhos, levei até um susto, eu pensei, um tarro de leite aqui na feira esotérica, não combinava com o problema do homem, não fazia sentido nenhum, né? O problema nas mãos, e aí o meu marido também abriu os olhos, ele falou, e aí? Porque ele pensou, ele tá me tirando para bobo aqui, que estão falando com Deus, né? Mas eu perguntei, aí eu voltei a fechar os olhos para perguntar, e eu disse, Espírito Santo, por amor de Deus, fala alguma coisa, né? Porque senão esse homem vai me dar um soco aqui. E quando eu falei isso, o Espírito Santo clareou mais. Vocês estão vendo aqui esse alumínio, é um metal aqui, né? Então, aquilo deu assim até umas faísquinhas no tarro de leite. E eu não tinha saído, eu tive que falar para o homem que eu tinha visto um tarro de leite e de alumínio. E quando ele disse assim, aí Deus falou com vocês, eu disse, olha, não sei, ele diz alguma coisa, aí descrevi, né? E ele grudou os olhos em mim assim, começou as lágrimas já a descer, pensa num alemão assim, compacto, vermelho, brabo, as lágrimas já começou a descer. E ele disse, será que é disso? Aí eu falei, o que houve com o senhor? Aí o meu marido começou a ministrar com ele, né? Aí ele contou que ele entregava leite com 10 anos de idade, esse homem devia ter mais de 40, assim, né? Com 10 anos de idade ele entregava leite na vizinhança com esse tarro na bicicleta. E o pai dele espancava a mãe dele de maneira assim violenta. E aí o que ele fazia? Ele entregava o leite com uma velocidade para voltar e socorrer a mãe dele, né? E algumas vezes ele se atrasava, né? Não pedalava e aí chegava, o pai dele já tinha espancado, ele encontrava a mãe dele caída, ele sentia muita culpa e muita raiva, muita ira, né, do pai. É claro que nós não falamos para ele, isso é um demônio na sua vida, porque para alemão lá tem algumas complicações essa palavra demônio e eles já se assustam e tal. E aí o meu marido falou para ele, isso é algo mal, né? Algo espiritual mal que está na sua vida que precisa sair.
E aí ministramos o resto, né? Meu marido falou que se ele estaria disposto a perdoar o pai dele, ele disse, sim, eu compreendo, hoje tem outra compreensão, mas ficou. Mas enfim, ele perdoou o pai dele, meu marido começou a ministrar e ele levou um susto, ele disse assim, olhem as minhas mãos. Aí nós olhamos, né, e estava assim com manchinhas já da cor de campo, assim, da palma da mão normal, começou umas manchinhas brancas, claras, e aquele vermelhão saiu, não só das mãos como do rosto. E ele sentiu um alívio que ele nunca mais tinha sentido. Inclusive lembrou que antes dos 10 anos de idade ele não tinha esse problema, enfim. Tudo se desencadeou através de uma palavra de conhecimento. Eu posso contar aqui para vocês milhares e milhares de situações. Uma outra eu quero contar rapidinho. Foi um rapaz também, um alemão, que veio com... problema de aprendizado. Ele não conseguia aprender, né? E tinha que fazer uns testes. Desligar aqui que acabei mexendo no celular, alguém ligando. Fazendo uns testes e ficava sempre nervoso. Ele tinha que fazer um teste, ele tinha que fazer um teste agora. Alguma coisa do trabalho, ele passou muita dificuldade para estudar, né? E daí, como tinha que fazer esse teste, estava muito nervoso. E aí ele recorreu a nós para pedir oração. Aí Deus me deu uma palavra de conhecimento, né? E o que eu vi? Uma imagem também. Eu vi um quadro negro, né? E alguém escrevendo, né, nesse quadro a palavra burro, dumm. Em alemão é dumm. E umas palavras assim. E aí quando eu entreguei para ele, ele começou a chorar, porque alguém escreveu, não sei, uma professora, alguém chamou ele. E aquilo envergonhou ele de maneira tal na sala de aula que ele ficou com aquele bloqueio, né? Então nós aí ministramos com ele. Tem outra coisa, né? Deus dá uma palavra de conhecimento para que a pessoa seja ministrada depois da palavra, de maneira correta. Não é a palavra... O que é a palavra de conhecimento? Ela traz algo que está no passado, que está escondido, que está no subconsciente da pessoa, ela traz para o consciente. Ela traz para o consciente, ou ela traz, através disso que a gente fala, revela um fato que aconteceu, mas que não foi compreendido, de que ele tenha sido a causa do problema que está acontecendo hoje. Então, a palavra do conhecimento, ela traz lá do passado até o presente. É diferente da palavra de sabedoria, que vai do presente tratar do futuro, de algo futuro. Não quer dizer futuro de 1 ano, 2 anos, pode ser o próximo minuto, o próximo dia, né? As próximas horas. Mas essa é a diferença, né? Da palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. Ela sempre traz alguma coisa do passado, onde opera nas curas, né? Como eu falei, opera nas curas em público, assim, em cultos, onde a pessoa entende que Deus está curando ela agora, naquele momento, ela toma posse, né? E também traz coisas, né, do subconsciente, da alma, do passado, que sem essa palavra de conhecimento nós não poderíamos saber. Uma vez eu conversei com uma amiga, uma psicóloga, e contando alguns casos assim para ela, ela disse, olha, são coisas que o Espírito Santo dá, que às vezes com as ferramentas da psicologia a gente gasta bastante tempo, às vezes chega também no mesmo ponto, né? Mas ela falou, são muitas conversas, muitas falas, e às vezes vem na lembrança da pessoa, né? O Espírito Santo pode trazer algum episódio também que ajude, mas aí quando ele fala assim, geralmente é certeiro. E tem ajudado muitas pessoas em curas, trazendo a cura da alma, cura de emoções, cura em traumas. A gente já tem visto pessoas realmente serem curadas da síndrome do pânico, depressão, através de palavra de conhecimento. Então, continue me acompanhando. E não esquece, né, de curtir, compartilhar aí com os amigos, para que mais trabalhadores venham a trabalhar nessa seara, que é curar os enfermos, libertar os cativos, que é o mandamento do nosso Senhor Jesus. Amém?
Então, até a próxima!